e fazer com que as inovações envolvidas nas universidades cheguem realmente a se transformar em produtos. A dificuldade que hoje o pesquisador enfrenta para que ele se torne conhecido, né, reconhecido do seu trabalho. Ou seja, a história do Giga é uma história que, por enquanto, né, é uma história que não acabou, é uma história de sucesso, mas certamente, igual a ela, tem várias histórias de sucesso dentro da universidade brasileira e que talvez tivesse tido a sorte, né, porque a sorte também contou o apoio que teve o Giga. Então, dando para vocês assim, uma história, para vocês verem onde nasceu isso. Muitas pessoas acham, né, e achavam que o Giga foi desenvolvido assim, 6 meses escolaram o Giga, né? E o Giga é uma história de 20 anos. Né? Você não desenvolve um produto dessa qualidade, né, uma pesquisa dessa qualidade, se você não tem uma continuidade. E já começa uma dificuldade aí, porque a continuidade de pesquisa nesse país é uma das coisas mais difíceis. Né? Tem professores que estão aqui, sabe que a gente consegue, no máximo, financiamento durante um ano, vai conseguir financiamento depois de 3 anos, mais um ano quando a equipe já foi desmontada, que a gente já tem que começar tudo de novo. Né? Ou seja, nunca existiu nesse país uma política contínua de financiamento, onde os grupos de sucesso tivessem garantido, né, essa continuidade das suas pesquisas. Nós esperamos que agora, inclusive com o lançamento do ProTIC, que foi anunciado aqui pelo André, isso possa começar a acontecer. Né? Já a TV digital, na realidade, o financiamento da TV digital já foi um marco na pesquisa brasileira, né, porque já foi algo que nunca aconteceu aqui em termos de apoio ao desenvolvimento de produtos do país. Né? Então, as pesquisas do Giga. Vamos lá no nosso histórico. Nosso histórico é antigo. Nosso histórico é de 1989. Né? Em 1989, existia um projeto conjunto da IBM e a PUC do Rio, que era o desenvolvimento do sistema de teleconferência. E no desenvolvimento desse sistema de teleconferência, nós vimos que o tratamento dos documentos de hipermídia era algo muito importante. Né? E aí nasceu um projeto, junto com a IBM, de desenvolvimento desse modelo conceitual para dados multimídia. E foi aí que nasceu o Method Context Model, MCM, que foi a base depois da linguagem MCM. Essa linguagem MCM, então, nasceu em 1989, em 1991 foi a primeira publicação internacional do MCM. E foi um sucesso essa publicação do MCM em 91. Ou seja, em 91 nós resolvemos um problema em aberto que existia no mundo, na questão do sistema de hipermídia. E, graças ao sucesso exatamente dessa publicação, em 1992, né, nessa época eu era aluno de doutorado lá da PUC do Rio, em 1992, o padrão internacional da ISO, NREG, adotou as soluções do MCM nesse padrão chamado NREG. NREG veio se tornar, em 1995, o primeiro padrão de TV digital e adotado até hoje na TV britânica. Em 1992, então, nós começamos, então, já a voltar um pouco, né, esse estudo de sistema de hipermídia do lado da televisão, mas ainda muito pouco. Né? A televisão é um caso especial de sistema de hipermídia, né? É só um caso de sistema de hipermídia. Em 1995, para vocês terem uma ideia, eu estabeleci um contrato com a TV Globo, no desenvolvimento da rede APN da TV Globo. Nessa época, eu chamei o diretor técnico da TV Globo e disse para ele: olha, vocês não querem aproveitar esse contrato e a gente começar a investir na parte de interatividade na TV? Em 95 ele me respondeu: isso é uma bobagem, né? Isso nunca vai acontecer e a TV Globo não vai botar dinheiro nisso. Não botou. Ou seja, o Giga hoje poderia ter sido um produto da TV Globo, se ela tivesse acreditado em 95. Ainda bem que não acreditou, né? Bom, em 98, né, esse mesmo grupo, né, em 97, né, o professor Tito terminou o doutorado e foi trabalhar no FRN, né, e trabalhou, e aí o Tito levou para o FRN uma vertente diferente do Giga, né? Nós estávamos na PUC trabalhando com a parte muito da linguagem MCL, declarativa, e o Tito começou um trabalho paralelo no FRN, em cima de um ambiente interativo para o Giga. Depois ele vai falar um pouquinho para vocês. Em 98, o grupo da PUC foi escolhido pelo I3E, né, como um dos 5 maiores grupos de pesquisa no mundo nessa área de sistema de hipermídia. E nós fomos convidados a fazer um workshop junto com esses outros 4 grupos, né, que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos.
E foi lá, então, que a gente ganhou aí uma visibilidade maior, porque nós começamos a trabalhar com os outros grupos de pesquisa. Eu estou contando essa história internacional para vocês, gente, porque o nosso reconhecimento, infelizmente, ele não veio no Brasil. Ele primeiro veio lá de fora. Né? Em 98, então, a gente foi escolhido como um dos 5 maiores grupos de pesquisa no mundo, nessa área, e nós começamos um trabalho, então, muito perto, junto com o pessoal de Amsterdã, né, do CWI, que é o Instituto de Pesquisa de Computação de Amsterdã, e onde nasceu a linguagem Smile. É uma linguagem muito parecida, com funcionalidade com a linguagem CL da PUC. E nós começamos um trabalho conjunto com o professor Dick Falterman, desse grupo, em 98. Nós continuamos esse trabalho foi se desenrolando, quando em 2004, né, graças a uma atitude bastante positiva do ministro Milton Teixeira na época, que disse que a escolha do padrão brasileiro de TV digital não deveria ser uma escolha puramente de negócios, mas ela deveria levar em consideração também fatores que beneficiassem o país. Entre eles, a geração de emprego de qualidade no país e a questão da inclusão social. Então, isso era muito importante, foi colocado, quando uma decisão já estava quase tomada pelo governo anterior, o ministro Milton Teixeira pegou e revolucionou, criando, então, esse estudo da TV digital brasileira. Foi quando começou, então, aos vários estudos de teste dos vários sistemas, e foi quando as universidades, então, começaram a ser chamadas a participar de todo esse processo. O ministro Milton Teixeira, ele saiu em 2005, se não me engano. Em 2005 entrou o ministro Eunício de Oliveira. Né? A expectativa geral era que entrou o ministro Eunício, vai acabar com essa brincadeira de trazer a universidade para trabalhar, né? Vamos fazer trabalho sério, porque é sempre assim, né? A universidade não faz trabalho sério. Vamos parar com esse negócio de trazer a universidade, agora o ministro Eunício vai botar a bola na casa. Né? Felizmente, o ministro Eunício também com uma visão grande, e graças ao secretário de Telecomunicações da época, o professor Antônio Mauro Oliveira, que é muito expressivo, né, em todas as conversas de TV digital, mas que foi fundamental para a continuidade das pesquisas nessa área de TV digital. E aí saíram, em 95, ou em 2005, desculpa, os vários editais, dos quais a PUC do Rio ganhou um dos editais e a UFPB, que nessa época já estava na UFPB, ganhou outros editais. E nós começamos, então, a partir. São 22, né, na realidade, consórcios que ganharam, desenvolvendo cada pedacinho da TV, do Sistema Brasileiro de TV Digital. Em 2006, né, o MIBA brasileiro já era um sucesso. Né, e foi quando, no final de 2005, foi quando a gente ouviu várias coisas que é muito interessante contar para vocês. Né? A gente ouviu, por exemplo, um senador da República dizendo que o Brasil não devia fazer tecnologia e que o Brasil devia vender laranja de frango. Nós ouvimos também que se era jabuticaba, se só dava no Brasil não era jabuticaba, não podia ser bom. Então, essas coisas nós ouvimos durante todo esse processo, mas nós tivemos também, na época, um apoio muito grande de vários parlamentares, de vários partidos. Não foi só um partido, foram vários partidos, que deu uma força muito grande na gente no Congresso. Foi exatamente numa dessas palestras dentro da Câmara dos Deputados que nós pudemos mostrar pela primeira vez a força do Ginga. Né? Foi graças, inclusive, a uma infelicidade muito grande dos outros padrões, que sempre vieram com a arrogância, né, do americano, do europeu, do próprio japonês, dizendo que eles eram melhor do Brasil, e etc, etc. E foi quando, então, eu era o representante brasileiro nesse painel, né, e eu mostrei o Ginga, e disse que o melhor do Brasil era o brasileiro. Né? Então, isso é uma coisa que chamou a atenção, os deputados levantaram, aplaudiram, etc, etc. Então, uma força muito grande, né, ao Ginga a partir daí. Bom, em 2000, nessa época também, eu me lembro muito bem, a gente já tinha, houve a troca novamente de ministros, né? Saiu o Eunício, entrou o Hélio Costa, e eu me lembro que na época o diretor de TV digital, o Igor, de Las Boas, ele nos chamou eu e o Guilherme, e falou assim para mim, o negócio é o seguinte, o Ginga, na realidade não chamava Ginga ainda, chamava Maestro de Flex TV, era um nome. Ele falou, olha, os maestros do Flex TV, tecnologicamente, são ótimos, entendeu? Mas não vai ser dotado se vocês não fizerem propaganda. Vocês têm que sair propagandeando por aí. A gente falou assim, como nosso pesquisador. Né? Nós vamos ser um marqueteiro, porque assim, se vocês quiserem, vocês têm que fazer propaganda. Né? Aí